Opa! Em tempos de Ozempic, Mounjaro e Wegovy, é comum a gente escutar que a magreza voltou, que tá na moda de novo. Mas será que um dia ela foi embora? Será que em algum momento ser magro ficou démodé? Eu suspeito que não. Desconfio que a magreza nunca saiu de fato das passarelas nem das redes como padrão de beleza e de saúde. Suspeito que ela só ajustou, digamos, as medidas ao figurino dos novos tempos. Hoje no All Prime, investigamos se minha desconfiança tem fundamento ou se muito pelo contrário e muito me engano. O ideal da magreza sobreviveu às transformações culturais, como por exemplo o movimento Body Positive, e ressuscitou? Ou será que a ditadura da balança nunca foi tão sofisticada nem tão poderosa? Para entender esse fenômeno, a repórter do UOL Luísa Vidal ouviu médicos, especialistas e pessoas que têm que brigar com o peso dos padrões estéticos. Luísa vai nos contar o que descobriu. Seja muito bem-vinda ao All Prime, Luísa Vidal. Obrigada, Toledo. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, prazer é nosso. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Luísa Vidal, você começa a sua reportagem afirmando que corpos magros voltaram a ser referência de estética e saúde. Antes da gente falar do presente, me explica em que momento você acha que essa hegemonia se perdeu, se é que ela se perdeu? Então, na verdade, o que a gente estava querendo mostrar é que essa magreza extrema voltou, né? Mas a magreza em si, ela sempre foi a moda, o grande desejo das pessoas, assim, acho que até hoje né? Então, a grande questão dessa pauta era mostrar que essa magreza extremamente exagerada, aquela coisa que passa do saudável, é que voltou, na verdade, né? Então vamos pegar esse ponto, porque me parece que essa é a diferença, então, né? Isso. O que é novo em relação ao que era pouco tempo atrás? Então, a gente tem observado que nos últimos 2, 3 anos, que é o que os especialistas falam, é que essa magreza ligada com os anos 2000 voltou muito forte. Então, ela está relacionada com as tendências dos anos 2000. Então, é o baby look, é a calça de cintura baixa, essa questão da roupinha mais curta, que favorece um corpo mais magro, assim, né? Então, a novidade seria esse retorno dessa magreza extrema ligada aos anos 2000. Então, tem também a relação do Ozempic, das canetas emagrecedoras, certamente, assim, relacionado com isso agora. Essa é a diferença, assim. Como é que a gente qualifica a magreza extrema? Você já me explicou, eu consigo até conseguir criar uma imagem na minha cabeça, mas tem assim um limite que a gente possa dizer, não, a partir daqui já é magro demais? Assim, os médicos usam alguns dados, né, para isso, assim, aquele IMC, né, que não é muito mais usado, mas acho que isso ainda... O IMC caiu de moda. Tá um pouco fora de moda, que eles falam que é uma questão mais complexa do que um número, né, então o seu estilo de vida, o que você come, se você tá feliz ou não com o seu peso, isso é muito levado em consideração, mas não tem uma métrica para falar, você está magro demais, mas o que é uma coisa mais de observação. Visual. E essa coisa assim, a pessoa já é magra, a gente vê que ela é magra, que ela tem uma barriga chapada, e ela quer mais do que isso, então ela quer perder 2 quilos pro casamento no final de semana. Ela vai recorrer à caneta emagrecedora e vai usar para perder 2 quilos para caber no vestido do casamento. Então é isso que eles trazem como novidade, assim. Isso é uma grande novidade, né? Quer dizer, alguém que está usando um remédio que originalmente foi feito para combater diabetes, que depois off-label começou a ser usado para emagrecimento, tudo bem, com aval das agências reguladoras, né? Agora está sendo usado exclusivamente para fins estéticos, para ficar ainda mais magro, que talvez desse um IMC até abaixo do recomendável. Exato, essa é a preocupação, porque assim, essas canetas são ótimas para quem tem realmente um problema, né? Então, a diabetes, a princípio, depois a obesidade, veio ajudar muitas pessoas, até outros benefícios cardiovasculares e para outras regiões do corpo também. Então, o problema é que essas pessoas estão usando para perder alguns quilos. Entendi. E pessoas
claramente magras e saudáveis que não precisavam usar. Então, essa é a grande preocupação dos médicos, porque ficou uma coisa meio maluca, assim, né? E fora que é caríssimo, né? Assim, quem que vai ter acesso a isso, né? Sem dúvida. É Isso caríssimo. que Posso dar um preocupa. depoimento que é caro mesmo. Caríssimo. Então, o que a gente pode situar como mudança, transformação, é isso que aconteceu nos últimos 2 anos, em que as pessoas, até com o auxílio dessas canetas emagrecedoras, desses agonistas, como eles chamam, Sim. visem uma magreza assim que chama atenção. Acentuada. E tem a questão das redes sociais também, né? Se nos anos 2000 a gente não tinha essas redes sociais, então a gente tinha a revista, que era referência, ou a televisão, hoje a gente tem as redes sociais como um grande palco, assim, para as famosas, principalmente. Então, a gente vê mudanças absurdas, por exemplo, na Kim Kardashian, que era um grande exemplo do corpo que era mais curvado, que era mais fora do padrão, entre aspas, assim, mas com curvas, assim, então a bunda mais acentuada, o peito. Ela tá muito mais magra, assim. Ela chegou a perder bastante quilo, assim. Ela falou, acho que 10 quilos, 10. algo assim, em pouco tempo. Ela disse que tinha questões de saúde envolvida, mas a gente nunca sabe de Claro. fato se teve, né? Então, ela emagreceu muito. E todas as pessoas também que estavam em algum movimento ali relacionado com o body positive também passaram a perder peso, aí por uma questão de saúde também, mas teve uma mudança muito brusca, assim, de mulheres muito já magras que estão ainda mais magras, famosas, assim. Além das canetas emagrecedoras, tem novos recursos que estão sendo usados para ter esse emagrecimento além da conta? Olha, eu acho que é mais a caneta, assim, no caneta. momento que a grande diferencial, talvez, é mais isso que a gente tem visto, assim mesmo. Entendi. Os outros recursos, tipo academia, ginástica, etc. Isso é uma questão também que a gente trouxe na reportagem, que é que as pessoas estão se exercitando mais. Então, tá bem em moda, entre aspas, também fazer atividade física. Então, por exemplo, eu tô num clube de corrida. Correr, todo mundo tá correndo. E tem o Gym Rats, que é aquele aplicativo que você vai competindo com seus amigos pra ver quem que faz mais coisa. Então, você segue lá a blogueira, a influencer, ela tá acordando 5 horas da manhã pra correr e já começar a atividade física. Então, ela toma whey, você vê, você fala, nossa, eu quero ter uma vida igual a dela, né? Então, essa venda desse mundo fitness, assim, tá muito mais... Eu, assim, na minha opinião, e vendo, assim, os perfis, né, que eu sigo, assim, tá muito mais, assim, sofisticado. É muito Entendi. sutil isso, né? Mas tá mais sofisticado mesmo. Coincidência ou não, e eu acho que não deve ser, o Strava, que é um desses aplicativos de exercício, né, que é usado por corredores, ciclistas, tal, tá para abrir capital na bolsa agora, na casa dos bilhões de dólares, né? Eles fizeram uma pesquisa, inclusive, que mostra isso, que as pessoas estão fazendo mais atividade física, estão se interessando mais, elas estão correndo mais em grupo, então isso incentiva, né, assim, o que é óbvio, é positivo nesse ponto, mas também é uma coisa nova, assim, a gente tá muito assim, todo mundo tá fazendo atividade física, assim, postando foto na academia, tá bem, assim, popular, digamos Entendi. assim. Agora, então, o que você está descrevendo, que eu estou entendendo bem, houve sim uma mudança. Essa mudança diz respeito às ferramentas, digamos, usadas para emagrecer. E o padrão está ainda mais, para alguns casos, não é genérico, não é geral, não é para todo mundo, mas em algumas circunstâncias é ainda mais radical do que era antes. É o que parece, assim mesmo, porque é isso, acho que o grande também, essa coisa que vem de novo, redes sociais, elas impulsionam essa vitrine da vida perfeita, né, então as pessoas querem estar igual a famosa X, que tá lá magérrima, fazendo atividade física desde manhã, e talvez esteja usando o Ozempic, mas não fala que usa, né, Sim. então tem essa questão que acho que dá ainda mais vontade as pessoas terem esse corpo perfeito, sabe, assim, acho que esse é o grande diferencial em relação aos anos 2000, por exemplo. A pressão social via redes sociais está aumentando para as pessoas se tornarem magras ou até excessivamente magras. Sim, e é uma coisa que os médicos me falaram muito, assim, conversei com uma das personagens, a Fernanda, ela teve anorexia nos anos 2000, então é muito bacana ver como ela acompanha essa mudança dos anos 2000 para agora. E ela também é psicóloga e ela trabalha com adolescentes e crianças que têm transtorno alimentar. E ela fala isso, assim, que cada vez mais jovens, 8 anos, 9 anos, com transtorno alimentar, assim. E isso totalmente relacionado com as redes sociais, assim. Além do depoimento da Fernanda, que viu no próprio consultório aumentarem os pacientes com transtornos alimentares muito cedo, tem dados que corroboram essa percepção ou é difícil de medir? Tem dados, mas eles não são super recentes, né? Então, essa é a grande dificuldade. Não é uma coisa que é sempre atualizado, vai assim. Mas a gente tem um dado aqui, que uma matéria nossa que a gente deu em 2022 sobre transtorno alimentar, que cerca de 4,7% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno alimentar. Então, assim, é um dado mais recente, de 2022 mais ou menos, é do Ministério da Saúde da OMS. E o que eu achei, assim, para saber se aumentou ou não, se está aumentando ou não,
Eu achei em artigo científico. Então, teve um que eu achei muito bacana, de um periódico bom, assim, norte-americano, que é da Revista Americana de Nutrição Clínica, que mostra que a prevalência aumentou de 3,5% para 7,8%. Isso 2000 a 2018. Então, é antigo. Prevalência do transtorno alimentar. Eles não especificam quais transtornos são, porque pode ser anorexia, bulimia, enfim, compulsão. Mas eles mostram que é bem sutil, mas ele tem esse aumento, assim. Nos Estados Unidos. Isso é eles falam global, global. Mesmo. Isso. Então, é isso que a gente tem, assim. Mas é difícil de achar realmente. O Ministério da Saúde, a gente pediu para eles alguns dados, eles deram algumas informações pra gente que também são antigos, então é de 2009 a 2019. Tá. Eles fazem um estudo com estudantes, então de 13 a 17 anos, que é essa faixa que preocupa muito, né, parecer, e falam que tá estável, assim, esse dado de jovens querendo perder peso, na casa dos 28% desses jovens querendo, e é isso que, assim, a questão que eu achei que chama atenção é que esses métodos para fazer isso, para perder o peso, que pode ser o vômito, enfim, eles aumentaram um pouco. Saiu de 4,1% para 6,3%. Então, aumentou um pouquinho também esse... Que nesse caso, 2019 faz diferença porque é pré-pandemia e pré-Wegovy, é verdade, Ozempic e Mounjaro, né? Você descreve bastante nas suas reportagens a questão das redes sociais, o impacto que elas têm, a maneira como isso está sendo tratado nas redes, mas eu vou pedir para você esperar porque é só depois do break. Brasil para maiores. A explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Um podcast UOL Tab. Eu sempre gostei muito de fazer sexo. Liguei lá e falei, eu queria falar com o dono das Brasileirinhas. É o Alexandre Frota. Pouco papo. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. Alexandre Frota abriu as portas e as celebridades vieram. É muito burro quem fala, não, ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros, porque é puta, porque gosta de meter... Não, gente, eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo. Meu pai que ligava pros produtores, meu filho, o pai era tipo meu empresário, sabe? Não tenho vergonha de falar do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Só que passou, acabou. O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Na reportagem, você cita alguns dados chocantes para mim sobre redes sociais. Mais da metade das menções a pessoas gordas tem conotação negativa, é isso? É um estudo que foi feito ano passado, que foi publicado esse ano, feito por uma consultoria, a pedido da farmacêutica Merck, e eles mostram que realmente, assim, teve essas menções à obesidade, por exemplo, estão muito mais negativas. Então, quer dizer assim, o body positive morreu. Não colou. Exato, e voltou esse body shame, né, que é essa vergonha do corpo, né? Então, é bem assustador isso, na verdade, assim. Você fala de uma tendência skinny talk. O que é isso? Então, descobri também, né, porque eu também não sabia, é uma coisa bem TikTok, assim, né, então eu não uso muito, mas eu fui aprofundar a pauta, e de fato, as meninas ficam postando coisas de uma magreza extrema, assim, que querem emagrecer, que estão muito magras, ou meninas extremamente magras, assim, que têm algum transtorno alimentar, muitas vezes, e isso eles baniram, né, depois, assim, o TikTok baniu essa hashtag Skinny Talk, mas assim, se você procurar, sei lá, você muda uma palavra ou outra, você põe magreza, assim, tem muito conteúdo, assim. Então, tem até aquelas trends lá, que é o magras, 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 que são as meninas que, às vezes, pegam, sei lá, estão com dengue e vomitam e tem uma série de coisas no corpo acontecendo. E elas perdem um peso ali, assim, momentâneo, né? Não é uma coisa que vai durar por muito tempo também. E elas comemoram essa doença. Comemoram a doença. Elas comemoram a doença. Então, tipo, tem gente que teve Covid, tem o pessoal... Eu vi muita coisa de Covid, dengue e, por exemplo, sei lá, você bebeu muito na festa. E aí você pode passar mal no dia seguinte, ter algum problema intestinal. E aí elas comemoram magras, 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 felizes, assim, pulando uma com a outra. Tem bastante ainda isso. Quer dizer que piriri virou trend positivo. Exatamente. O piriri é algo para as meninas. É mais mulher que eu vejo. Não vi muito homem, assim, fazendo isso. Mas, assim, é isso, assim, é bem... Isso eles não baniram, então tá lá. Se você procurar, você acha, rapidinho. Então, se eu tô entendendo bem, Luísa, a gente viveu um período que parecia ser um período de aceitação da gordofobia ser encarado como algo a ser recriminado,
por um período breve, mas que não era de fato uma mudança social, uma mudança cultural. Foi uma coisa mais focada em alguns grupos, em alguns nichos, é isso? Foi o que a gente entendeu ouvindo tanto especialistas, né, historiadores que estão ali por dentro desse assunto, até as próprias mulheres que participaram desse body positive, né? Então, elas falam, algumas falam que morreu, assim, não existe mais. Que hoje, assim, gordofobia é liberada nos comentários, ninguém se importa mais em falar, não, você tem um corpo fora do padrão, em ponderar as mulheres, assim, sabe? Não tem mais esse discurso. E algumas falam que, na verdade, não é que acabou. Mas é que ele saiu da moda, né, dessa ascensão que teve, e normalizou na cultura, assim, então... Mas que não deixa de ser um certo apagamento também, né, se você parar a pensar, ninguém fala mais tanto disso, né? Qual que é o papel da moda nisso daí? As passarelas, né, vem daí, assim, então os corpos magros da passarela acabam refletindo na nossa cultura, no que a gente consome nas redes sociais, nas pessoas que a gente segue também, nas famosas, né? Mas houve uma mudança nas passarelas durante algum tempo e agora voltou a ser o que era ou até piorou? Ou tá tudo como sempre foi? Saiu como se fosse um levantamento da Vogue Business, né, fora daqui do Brasil. A revista? A revista, exato. Que mostra que do ano passado para esse ano, o número de modelos plus size, assim, foi igual. Então, foi 0,8. Plus size são as mulheres gordas. Tá bom. Uhum. Então, que tá igual ano passado, assim, 0,8. Quanto? Menos de 1%. É absurdo, né, assim? Então, quer dizer, não é de agora também que não tem tanta modelo plus size. Porque isso é mais chocante, esse número é até difícil de dimensionar, o que é 0,8% dos looks. Mas se a gente olha a população, seja brasileira, seja americana, com certeza a proporção de nós que estamos com sobrepeso ou acima do peso, ou eventualmente obesos, é muito maior do que isso, né? Com certeza, assim, não conversa com o que a gente vê na população, né? No Brasil, principalmente, não. Eles usam isso muito dos desfiles de Nova York, Londres, Milão e Paris. Então, uma coisa bem europeia, assim, também. Os corpos médios, que eles chamam, assim, né? Que não é o plus size nem o normal. Uhum. Ainda tá um pouco mais alto, mas 4,3% também, que não é muito. E tudo isso é algo que mostra, né? Essa coisa da magreza mesmo, assim. Que não é interessante ter mais corpos fora do padrão nas passarelas, né? Uhum. Se em algum momento foi moda... Foi legal ter isso, nossa, olha como a gente é diferente, a gente tem uma pessoa aqui gorda na nossa propaganda. Hoje é o que falam é que não interessa mais. A própria influenciadora que a gente entrevistou, Alexandra Gurgel, que foi um dos grandes nomes que trouxe, assim, o Body Positive pro Brasil, ela fala isso, assim, as minhas publis em relação a isso não existem mais, assim. Me chamar pra falar no Dia das Mulheres sobre corpos fora do padrão, ela falou, ninguém me chama mais. Então isso reflete muito com o que a gente... E ela emagreceu também, só que ela continua gorda, mas ela emagreceu bastante, assim, por questão de tratamento mesmo, assim, que ela teve que fazer dieta e tal. Mas ela fala, ninguém mais me procura. Então, acho que... E não é porque ela emagreceu, é porque não tem exato, o mercado... Porque ela continua ainda fora do padrão, né, mesmo emagrecendo. Mas é porque ela falou, o mercado não tá mais interessado em falar sobre isso. Você mostra as duas faces do emagrecimento na reportagem, né? Você traz os casos como o da Cecília e do Luiz, que tiveram ganhos reais de saúde, e também histórias como a da Juliana e da Fernanda, que enfrentaram transtornos graves. Qual foi a sua intenção quando você resolveu contar os dois lados? Era mostrar que o emagrecimento, ele pode ser uma coisa positiva quando você tem um sobrepeso ou obesidade. E principalmente as doenças que são relacionadas com isso. Então, problemas Quantos casos desses dois aí? A Cecília e o Luiz, eles tinham obesidade. O Luiz tinha vários problemas de saúde. Então, ele tinha gordura no fígado, ele tinha, acho que, problema no coração, assim, pressão alta, que é muito relacionada com o ganho de peso. Uhum. A Cecília, ela não tinha muitas coisas, mas ela tinha um sobrepeso importante. E aí, eles pensaram, tipo, olha... Não dá mais, assim. Então, a Cecília conseguiu fazer esse emagrecimento sozinha. Então, ela começou a fazer treino na academia. Aí, passou numa nutricionista e ela começou a emagrecer. Bem, assim. E começou a se sentir melhor, mais saudável. E tá com tudo, assim, se sente melhor em tudo, assim. Então, eu consigo ter mais disposição. Eu tenho mais energia. Eu não fico tão cansada subindo a rua. Uhum. E o do Luiz também foi um pouco assim. Ele tinha esses vários problemas de saúde. E quando ele teve que fazer bariátrica, porque o caso dele, assim, ele não estava conseguindo emagrecer sozinho. Então, a bariátrica é uma opção para quem precisa emagrecer. Foi o que ele fez. Deu super certo. Ele estava morrendo de medo. Ele me contou que ele estava preocupado, enfim, cirurgia. Mas deu tudo certo. Ele começou a fazer também atividade física junto e reeducação alimentar. Ele que precisa, né? É importante isso, assim. Se for uma coisa só, não tem solução mágica. Né? Exato. A obesidade é uma questão muito multifatorial, né? Então, você tem que olhar pra tudo. Não dá pra você falar, é só tomar remédio.
Uhum. Não. Vou só fazer dieta, também não. Tem que fazer esse conjunto de coisas, psicólogo, se for o caso. E pra ele deu super certo, assim, ele emagreceu muito. Ele era uma pessoa que tinha, por exemplo, a gordura no fígado, ele não tem mais, já controlou. A pressão alta também não. E a gordura no fígado é um risco, né? É um risco que é prejudicial pra saúde, bem importante nas pessoas, assim, que pode vir muito atrelado com a obesidade, assim, é bem relacionada. Mas a gente ainda vê o discurso de que emagrecer é uma questão de força de vontade, é? Não. Se fosse, acho que seria muito mais simples, né? O que as pessoas, o que os médicos, os especialistas falam sobre isso? Porque é muito frequente você ouvir, não, cria vergonha na cara, você parece que é criança, não consegue se controlar. É uma luta, assim mesmo, um trabalho muito amplo para assim, para mudar esse estigma que tem nas pessoas, né? Então, não, assim, imagina, tem casos que são extremamente difíceis, assim, aquela obesidade, assim, bem alta, bem importante, né? Então, assim, às vezes, tratamento é médico, medicação, desculpa, atividade física, é dieta, é psicólogo. Às vezes é a bariátrica que vai ajudar, não vai ser a medicação, sabe? Tem gente que não se dá bem com medicação, que faz muito mal, tem muito efeito colateral. E aí você faz como? Então, você pode ter a bariátrica como uma opção. Enfim, é uma coisa muito multifatorial mesmo, assim. E não é uma questão só de força de vontade, né? E você, só pra gente não deixar no ar, você conta também as histórias de duas pessoas que tiveram transtornos e que emagrecer foi uma outra coisa, né? Passou do limite, assim, né? E as duas, assim, a Fernanda e a Juliana mais recentemente, né? Então ela tinha essa compulsão, comia muito, depois ia lá em banheiro e vomitava, que é a questão da bulimia e da anorexia juntas, assim. Queria muito emagrecer e ela sempre foi muito magra. Só que ela nunca sentia que estava bom o suficiente. Então ela ficou nessa loucura de tentar. E é extremamente difícil tratar esse tipo de transtorno, porque o tratamento é comer, que é o maior pânico dessas pessoas, né? Então é muito complexo, não dá pra você fazer sozinho. Então também tem que ser uma coisa multifatorial, nutricionista tem que entrar nisso, psicólogo, psiquiatra. E a mesma coisa a Fernanda. A Fernanda faz tempo, ela quase morreu, porque ela ficou internada 2 vezes. A primeira vez ela não levou muito a sério, falou: não, tô bem. Saiu. Começou com a questão da anorexia de novo, desmaiou enquanto dirigia, quase bateu o carro, assim, quase morreu, assim. Então, quer dizer, ela teve uma parada cardíaca durante ela estava dirigindo, enfim. Então, foi muito, assim, grave o caso dela. E hoje, enfim, trabalha com isso, com atendimento psicológico. Que é isso, elas se sentiam muito influenciadas também na casa da Fernanda, foi as revistas, né, as dietas. As pessoas falam: nossa, você está magérrima, você está linda. E ela, assim, doente, assim, péssima. E no caso da Juliana foi mais atual, assim, vendo muito rede social também. E, claro, fatores genéticos também envolvidos nisso, mas... Você cita, se eu não me engano, 335 mortes registradas pelo SUS, né? DataSUS, DataSUS, nos últimos 10 anos, por causa de anorexia... Eles falam transtorno alimentar, eles não... foi uma coisa que a gente achou no DataSUS, eles não têm, por exemplo, dados de internação. A gente queria também ter esse dado, mas foi o que a gente achou dos últimos 10 anos, assim, 2023, se eu não me engano, que mostra que teve esses números, assim, que são... Assim, a gente não tem como comparar muito, mas que é uma coisa que permanece estável e que provavelmente tem muito mais dado que a gente não chegou ali, né? Os dados estatísticos devem estar subnotificados, porque o que você ouve nos depoimentos dos profissionais da área é algo muito mais prevalente. Não, total. E no DataSUS é só essa parte pública, né? Então a gente deve ter outros casos em outros hospitais que não estão na rede pública, né? E que é algo muito frequente. E é algo muito difícil de trabalhar mesmo, assim. É um transtorno que exige muita paciência, assim. É muito multifatorial. Tem que ser alguém especializado mesmo. Então não pode ser um nutricionista qualquer, assim, que não tem uma especialização. Então tem que ser alguém que sabe cuidar desse tipo de transtorno, porque é muito delicado, assim. Então realmente carece disso, assim, na rede pública. Dá para dizer, então, que a moda do autocuidado associada às canetas emagrecedoras, um discurso social mais aceito em favor da magreza extrema, foram adaptações que a tendência da moda fez, a tendência da moda da magreza, né, usou para se adaptar aos novos tempos e permanecer reinando. Com certeza, sim. E eu me lembro muito de uma historiadora que a gente entrevistou, perguntando sobre isso. Ela é super, assim, especializada no assunto de corpo, mulher, magreza, enfim. E ela fala que isso tem muita relação, além das canetas, desse corpo, dessa questão das redes sociais, tem uma questão muito forte da política, de trazer esse conservador de volta. Então, quer dizer, mulheres magras, brancas, ali com aquele perfil muito padrão de ser uma
que eles falam, é uma mensagem assim, olha, nosso lugar é aqui. Vocês que não estão nesse padrão, vocês não cabem aqui com a gente, né? Então, isso me marcou muito na conversa com ela, porque faz muito sentido, né? Com essa onda de conservadorismo e tudo mais, tem uma relação muito direta. Moda é política também, né? Então, isso, assim, veio com uma outra plataforma, assim, né? Tipo, veio desse jeito, algo que a gente já conhecia, assim. E qual que é o padrão que a gente, saudável em todos os sentidos, né? Que a gente deve buscar? Tem uma frase de uma pessoa que você entrevistou que eu achei especialmente interessante, que não é um número, né? Exato. É o que te faz bem também, né? É óbvio que a gente tem que estar atenta com os exames médicos, isso é muito importante pra ver se seus... Porque você pode ser magro e pode estar com um monte de problema de saúde também, assim. Então, isso não quer dizer que você é saudável. Então, é aquele que te faz feliz, assim. Você pode ter um sobrepeso ali que não é muito importante... Vamos cuidar disso, vamos olhar. Mas você tá com os exames bons, você tá fazendo atividade física, você tá dormindo bem, você tá se alimentando bem, isso é mais importante do que um número ali na balança, né? Que é isso que os médicos falam, assim, isso é uma visão diferente de enxergar assim, mas é que é importante também ter essa parte do bem-estar da pessoa, né? Muito bom, Luísa. Quem quiser ler as suas reportagens, encontra onde? É no uol.com.br/prime. Muito obrigado. Luísa, foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte em breve com mais novidades, Luísa Vidal. Também espero. Obrigada pelo convite. Quem assina o UOL também pode acessar, ler e ouvir essa e muitas outras reportagens especiais ou investigativas do UOL Prime na íntegra. Assinantes também têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL. E ainda a opinião e análise dos colunistas. Você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, descontos em peças de teatro e festivais de música, além de acessar o UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Hoje eu conversei com a repórter do UOL, Luísa Vidal. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental da Epidemic Sound. Coordenação, Lígia Carriel e Laura Kapelushnik. Coordenação de operações, Danilo Esperandil. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.